Quando nós falamos sobre mentiroso patológico, muitas vezes a gente vai escutar falar sobre mitomania, que é um fenômeno que são aquelas pessoas que têm uma compulsão, são viciadas em mentir. E a gente tem que diferenciar essas pessoas do mentiroso, digamos que comum, né? Do mais comum, que não é mitomaníaco, mas é um mentiroso mesmo. Sem compulsão, sem conflito psicológico nenhum. Vou explicar para vocês como que é o mentiroso patológico. Em geral, tá? O mentiroso patológico, ele é uma pessoa, ele não é um diagnóstico, tá? Mas é um sintoma, um fenômeno que está presente em vários transtornos mentais, tá? De personalidade, etc. Em geral, é uma pessoa que tem problemas de personalidade em respeito à sua autoestima. São pessoas inseguras, são pessoas que querem atenção, são pessoas principalmente com uma autoestima muito baixa e com uma habilidade social de fazer relacionamentos também muito baixa. O que acontece? A pessoa acaba, como ela acha, ela não se gosta, autoestima baixa, e ela acha que ela não tem uma vida interessante, ela acaba não aguentando e, digamos que, inventando um cenário para que ela mesma aceite a vida dela, tá? Então ela não gosta da realidade que ela vive. Então tudo que acontece, ela potencializa, ela exagera um pouquinho, ela dá uma importância maior. Tem histórias que elas acabam sabendo, até ouvindo, que outra pessoa viveu e elas acham tão fascinante aquela história, tão legal, que elas acabam mentindo para outras pessoas a mesma história, só que elas é que viveram. Então são pessoas extremamente, em geral, que sentem muita inveja, cuidam muito a vida dos outros e criam como se fosse um mundo particular. E ela mesma acaba se viciando na mentira, porque ela é angustiada com a vida dela, é como se ela sempre tivesse aquele ranço, sabe, com ela mesma, e mentir uma outra realidade, ela acaba, ela mesma, no momento que tá falando, ela entra tanto na história que ela mesma alivia a ansiedade dela, ela mesma alivia a frustração dela, porque naquele primeiro momento em que ela está contando, o outro está acreditando, ela sente prazer, ela sente satisfação pela possibilidade daquilo ser verdade. Um detalhe, ela sabe que não é verdade. Ela não é psicótica, ela sabe que não é verdade. Mas ela sente muito prazer em perceber que outra pessoa está acreditando. Então, digamos que eu nem terminei minha faculdade e eu sempre quis ser psicóloga, começo a mentir que eu sou psicóloga. E eu tenho essa frustração. Quando eu minto pra uma pessoa, conheço uma pessoa, chega uma pessoa me conhece, eu digo, eu sou psicóloga. E a pessoa, que legal, em que área tu atua? Isso vai gerando no mentiroso um prazer, porque ele começa a se sentir psicóloga. Ele começa a se sentir se aquela mentira fosse verdade. Então ele começa a sentir orgulho dele, porque eu sou uma psicóloga. E eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. E durante aquilo, pra ele é um momento de prazer. Porque ele está atuando, ele está fazendo e sendo quem ele é. Ele está vivendo aquela mentira. Só que ele só vai conseguir viver aquela mentira se tiver plateia. Como é que eu reconheço que eu existo? Quando o outro me percebe. Como que eu sei que eu prefiro azul do que preto? Porque eu sei que tem pessoas que usam preto e eu azul. E eu vou, né? O nosso meio, o nosso convívio social é muito um parâmetro para a nossa realidade. O tempo todo a gente se compara com as experiências que acontecem. A gente não tem que se comparar com outra pessoa, mas eu tô falando de parâmetro de mundo. Para eu ter certeza que algo é bom, que o meu trabalho está sendo legal, o que eu preciso? De um feedback, do retorno das pessoas dizendo que estão gostando do meu trabalho. E o mentiroso patológico precisa desse retorno de alguma forma para ele ouvir que seria possível a mentira dele ser verdade. Vocês entendem? Essa pessoa, então eu tenho mesmo cara de psicóloga, essa pessoa acreditou em mim. E aquilo vai
formando um ciclo vicioso, onde quando ele mente, ele sente prazer. Quando ele mente, ele sente alívio de ansiedade. E aí vai sendo uma compulsão. Cada vez vai mentindo mais. O que é a diferença que a gente tem que diferenciar do mentiroso patológico, que tem aquela tendência compulsiva de mentir, é incontrolável. Essa pessoa com tratamento vai resolver isso. Ela precisa fazer terapia, tá? Precisa, tá? Ou as experiências da vida vão ensinar ela, de alguma forma ela pode aprender, né? Pode se tratar. E tem o outro tipo, que não é o tipo que precisa de tratamento, que é o mentiroso tradicional. Esse aí não é tratamento que precisa, né? Esse aí precisa rever valores, pode fazer tratamento até para melhorar os valores, mas não é incontrolável, não é como o mentiroso patológico. O mentiroso patológico, ele sofre muito e ele mente pelo prazer da mentira, vocês entendem? O mentiroso tradicional, que é a maioria das pessoas, mente por quê? Mente porque tem um objetivo. O objetivo não é mentir como o mentiroso patológico. O maior objetivo do mentiroso patológico é que você acredite na mentira dele. Ele quer esse prazer. O mentiroso patológico, o mentiroso tradicional, ele vai te mentir planejado. Ele vai te mentir com algum objetivo, para esconder uma verdade, para esconder um erro, para se livrar de uma situação. Vocês entendem? O patológico, o prazer é a mentira por si só. O objetivo é a mentira. Eu vou mentir, né? Que, olha só, um exemplo clássico, bem para vocês entenderem como é uma mentira inútil, sem objetivo. Muitas vezes o mentiroso patológico, como eu já falei para vocês, ele gostaria que a vida dele fosse mais interessante. Então, muitas vezes, ele mente só por mentir. Então, ele está no mercado. Uma pessoa liga, onde é que você está? Eu estou no médico, porque eu fraturei o meu pé, agora eu vou ter que ver o que aconteceu. Vocês entendem? É uma mentira assim, ele não vai ganhar nada com aquilo, a não ser o prazer de ter a sensação de que a outra pessoa achou interessante a história dele. Vai pensar, coitado, machucou o pé. Pô, que história, porque o mentiroso patológico, ele gosta de ser a vítima, ele gosta de ser o que passa por todas as situações, ele gosta de ser o queridão, ele gosta de ser o sortudo. Então ele é aquele que encontrou uma nota de R$100 num dia que ia sair, mas não saiu, aí ia pegar uma coisa, não quis pegar, quando vi, nossa, achei uma nota de R$100. São histórias assim para você ficar admirando a vida dele, achando muito divertida, interessante a vida dele. E quando ele escuta uma história interessante de outra pessoa, ele começa depois a reproduzir dizendo que foi ele que aconteceu. É bem louco isso, né? Mas é isso é um funcionamento bem disfuncional que precisa buscar um tratamento. O mentiroso tradicional, ele não tem prazer se você vai acreditar ou não na mentira. Ele mente por algum objetivo que ele precisa ganhar. Um exemplo clássico, político. Político não é mentiroso patológico. Político, né? Tô falando generalizando porque é a maioria, né, pessoal? Mas vamos pensar, né? Um político, ele rouba por quê? Ele mente por quê? Porque ele quer roubar, tem um objetivo. Ele mente por quê? Porque os candidatos agora, né? Tem muitos mentindo. Infelizmente, talvez a maioria tá mentindo. Mas não é pelo prazer de mentir. É para ganhar a eleição. Tem um motivo. Não é um vício em mentir. Ele vai mentir quando tem necessidade para ganhar algo injustamente. O mentiroso tradicional, ele é desonesto. Ele mente para conseguir namorar duas pessoas ao mesmo tempo. Ele mente para roubar. Ele mente para não trabalhar igual o outro colega. Então, ele mente para ter ganhos, para se beneficiar.